A faculdade no Brasil não é pra todo mundo. Ela é feita pra quem consegue fazer alguma coisa na vida sem precisar dela. E isso é foda de aceitar. E diferente do que os outros caras falam aqui no YouTube, mano, aqui você vê uma coisa diferente. É simples. Eu não vou falar pra você sem experiência. Eu tô na segunda faculdade agora. Eu fiz pioneira com biomedicina e parei no meio. Porque eu vi que não era minha praia o bagulho. E a mesma coisa pode acontecer com você. Por isso que eu recomendo que você veja esse vídeo. Se liga. Quando você entra na faculdade, a primeira coisa que você vai ter são as aulas iniciais. Só que, parceiro, se você não estudou no ensino médio, você vai desistir. Você pode ter certeza, você vai desistir. É por um simples fator. Você vai ter que rever tudo. E algumas das matérias, normalmente nessas matérias vai ser os melhores professores, você vai começar a entender o que é o mercado de trabalho que você vai estar sendo inserido. Mas sem entender realmente a prática desse mercado. Porque a prática desse mercado é uma coisa completamente diferente. É onde você vai realmente entender o que significa trabalho, estudo, a realidade do processo. Sendo que a realidade desse processo não é a verdadeira, a real do que acontece. Não é. Por exemplo, na biomédia, onde eu estudei muito, que eu comentei no vídeo anterior, eu percebi que a saúde no Brasil ela não é focada na pessoa, no paciente. Ela é focada naquele que tá, como eu posso dizer, ganhando dinheiro. E se você não tá afim de ganhar dinheiro, a saúde não é pra você. Se você não tá afim de buscar a melhoria financeira da sua família, a saúde não é pra você. A saúde ela é feita para outros fatores. Isso é uma coisa interessante da biomed. A estética dá mais dinheiro do que a saúde. Mas não é sobre o fator realístico da parada, onde a saúde não dá dinheiro. Não, ela dá mais. Só que ela dá mais ao longo prazo. E ao curto prazo, ela dá menos. Então, é muito mais da ótica que você tem. Se você é um cara que está desenrolado, trampando, desenvolvendo a sua vida, tendo várias fontes de renda diferentes, você vai para a faculdade para quê? Isso eu digo partindo da ótica de, por exemplo, um cara que trabalha na empresa do pai. Eu tive alguns amigos assim, principalmente no ensino médio. Tive alguns amigos assim. O cara trabalha na empresa do pai, desenvolve seu trabalho, desenvolve sua vida, tudo mais. Decide sair e... Mas pra quê? Era só o cara continuar lá, tá ligado? Desenvolver as conexões, o trampo do pai, pá. Enquanto isso, pelo contrário, ele decide fazer a vida dele em volta de si, não em volta da herança da família. Que é a herança que importa, como diria a senhorita Bira. E essa herança que importa, ela é o diferencial. Ela é o diferencial. É como você vê um cara que se deseja se tornar policial. Se ele tem um familiar lá, você sabe que ele vai ter mais chance de entrar. E não é sobre ele passar na prova e alguém ajudar ele a passar na prova, não. Não é sobre isso. É sobre ele ter a vontade, o ímpeto, a vocação daquela profissão. Isso é diferente. O cara tem a vocação da profissão. Quando o cara tem vocação, tu olha no olho dele e tu sabe, ele trampa bem pra cacete. Ele trampa bem. Se ele trampa bem, ele vai fazer um trabalho brabo. Brabo. Não tem o que falar. Ele vai. Mesmo que ele não desse o melhor de si, isso vai fazer diferença. O trabalho dele vai ser diferente. E essa visão você não adquire na faculdade. Você não adquire no, no mestrado. Você não adquire no doutorado. Você não adquire durante a aula. Você adquire durante a vida. Tá ligado? E essa que é a lógica que eu tô dizendo. A faculdade não é pra todos. Ela é pra quem é burro, mano. Ela é pra quem é burro, mano. E quando eu digo burro, não entenda que eu tô falando que você, ou eu mesmo, que estou fazendo faculdade agora, não é que eu tô dizendo que a gente tá abaixo. Não, mano. É um diagnóstico. É um autodiagnóstico. É você olhar pra si e falar, eu não sei tudo. E muitos caras não conseguem olhar isso e falar isso. Eu não sei tudo.
A faculdade é um lugar que nem todos podem acessar. Vamos partir desse princípio, nem todos podem acessar. Você não é burro. Você sabe que você precisa estar em certos lugares. Que você precisa estar em certas rodas. E essas pessoas que estão nessas rodas podem não querer aceitar uma pessoa que não tem a base de inteligência para estar nesses lugares. Então, por exemplo, se você está numa roda de parlamentares e você não é um parlamentar, você vai ser olhado diferente. Se você está numa roda de diretores de empresas e você não é um diretor de empresa, você vai ser olhado diferente. Porque você não é daquele lugar. E é simples, você não é daquele lugar e poucas. Você não é. Chega numa roda de batalha de rima. Tenta trocar ideia com os MCs. Sem falar de onde você é. Sem contar sua história. Sem falar a tua vida. E veja se você vai ser respeitado. Da mesma maneira que eles se respeitam. Você não vem de onde eles vêm, parceiro. Então, pensa nisso. A faculdade ela não é um lugar para você se achar o mais inteligente da sala. Ela é um lugar para você desenvolver realmente quem você é com novos conhecimentos e aplicar aquilo pra vida. Se tu tá indo lá pra estudar pra passar na prova, nem vai. Não vai. Porque não compensa, tá ligado? Vamos partir do princípio que, mano, nem todo mundo pode pagar. Ah, mas tem faculdade pública. Tu é inteligente o suficiente pra passar? Vamos ser honesto. Vamos ser honesto, mano. Tanto quanto eu estou sendo honesto no vídeo, vamos ser honestos nos comentários. A faculdade pública ela também não é feita pra gente que estudou na escola pública como eu, mano. Não é. Ela é feita pra quem estudou um segundo padrão de que fica só na academia. E normalmente os caras que são contratados e conseguem ensinar esse tipo de conteúdo estão em escolas privadas. Então você tá vendo que eu tô cortando tudo isso daqui? Enfim, eu vou chegar no ponto lá, depois no final do vídeo eu bato o martelo. Mas nem todo mundo pode pagar. E quem pode pagar não necessariamente vai estar próximo de quem não quer. Ou perdão, não necessariamente vai estar próximo de quem não consegue pagar. E essa aqui é a parada. Não é sobre pagar um ano. Não é sobre pagar 2. Não é sobre pagar um mês. É diferente. Por exemplo, carta CNH você tira uma vez. E dura 5 anos se você não tiver nenhum problema. Você tira uma vez. A faculdade não. Você vai pagar, digamos assim, que for uma faculdade boa, pegar uma Unisanta aqui em Santos, fazer um curso de administração. Você vai pagar, mano, fácil, fácil, fácil. E eu vou chutar baixo. Você vai pagar 800 conto. Ó, vou jogar aqui no Google agora. Quanto custa administração em Santos, na Unisanta, que é a Santa Cecília aqui em Santos. Presencial, tá? Presencial. E ainda vou chegar no fator da EAD. É presencial. Ó, nem aparece. Nem aparece, nem aparece. Nem aparece o bagulho. Ó como é que é o bagulho. Ó como é que é. O bagulho nem aparece. Tá ligado quando você entra numa loja assim e... Vou ver, rapaz. Aqui, achei. 929. 929. Fechou? Ó, chegamos a esse valor. Você pode falar, pô, Valdemar, não é muito, eu posso conseguir uma bolsa, 50%. Vamos ver, salário médio em Santos. E a gente vai ter gente rica e gente pobre, tá ligado? E aqui eu tô usando Santos, Baixada Santista. Baixada Santista. Ó, média geral, aproximadamente R$ 1.901 mensais. É o dobro, parceiro. É o dobro. Sem contar os descontos. Sem contar o desconto. Aqui tá dizendo, ó, média geral. Essa é 9.900. E tá real. Quando você vai trabalhar de promotor de supermercado, quando você vai trabalhar de alguma outra coisa, essa é a média, truta. Agora, quando você vai... Cargo operacional, cargo administrativo, cargo operacional, 3.600. Administrativo barra analista, 2.200 a 3.900. Ah, mas não tá tão caro. Beleza. Aqui a gente tá no salário. Aluguel médio em Santos. Ó, isso tudo eu tô jogando no Google e tô pegando a IA do Google pra responder aqui, ó.
Aluguel médio em Santos. Pá, vamos ver aqui, ó, com a IA. Responde pra mim, inteligência artificial do Google. Ó, pesquisou ali em 6 lugares. O aluguel médio em Santos varia significativamente dependendo da plataforma e do tipo de imóvel, oscilando geralmente entre 2.900 e 4.100. Para apartamentos com uma amplitude total de mercado que vai de R$ 700 a 14.300. R$ 700 é na palafita. Aqui em Santos tem uma favela de palafita. R$ 700 é lá. Ou nos morros também. Nos morros também tem. E normalmente é água e luz inclusa. No Miau e no Cabrito. Então, parceiro, assim, bota tu no morro, pagando ali 1.200, num apartamento legal, na Lagoa da Saudade, sei lá. Mas as contas ali vai bater os R$ 1.700. Se você não tiver pensão, nada pra pagar. Tô jogando aqui no tranquilo. R$ 1.700. Você recebe um salário de R$ 1.700 de aluguel, 2.000 todas as contas. Não, 2.000 é pouco. 2.200 as contas de você comer, beber, se alimentar, trocar uma roupa ali, no máximo no mês, mais R$ 900 da faculdade. Dá 2.200 mais 900, vai chegar ali nos seus tranquilos R$ 3.100. O salário mais alto que você vai ter, se considerando que a IA respondeu aqui pelo operador, vai ser, que foi o salário mais alto, 3.697. Tu vai estar recebendo 3.697. Isso no bruto. Se for jogar no líquido é 3.200. E tu quer me falar que é bala? Que é fácil? Que é pra todos? Assim. Vamos. Matemática. Matemática básica. Eu tô de exame em matemática. Financeiro, tô de exame, parceiro. Mas essa conta aqui não tá difícil de fazer. Não tá difícil. Aqui. Último não. Tem mais um ponto ainda. Vou dar um ponto extra pra você que ficou até aqui no final do vídeo. A faculdade EAD. A faculdade EAD apareceu aqui pra mim 200 conto. Na mesma instituição de ensino. Na mesma instituição de ensino, a IA falou. A IA, então pode ser que não seja, pode ser que seja, só Deus sabe. A IA falou pra mim que tá 300 conto. Então, a gente pode considerar ali uma diminuição do custo. Talvez você consiga viver, talvez não consiga namorar, talvez não consiga. Padrão. Tu tem algumas dificuldades que você vai passar. Agora, isso eu tô colocando na média de Santos. Vai ter outras faculdades que são Unisquina ou qualquer coisa assim. Qualquer diploma te faz entrar no trampo que você quer. Qualquer. Sim, mano. Sim. Só que qual vai ser o respeito que você vai ter pelos profissionais capacitados da mesma área que você? Eles vão te olhar do mesmo jeito? Quando você chegar naquela rodinha ali, você vai ser aceito do mesmo jeito? Você vai ter as mesmas oportunidades? É levar isso. É levar isso em consideração. Entende? Aquela mesma analogia que eu fiz é levar isso em consideração. Qual é o respeito da instituição que você veio? Isso demonstra o quanto você pode pagar. Agora existe outro preço. Faculdade pública, que é aquele ponto que eu tinha comentado. Faculdade pública, você não paga com dinheiro, você paga com a alma. Você vai dar sua alma estudando. Você vai estudar muito. Muito. Demais. 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 A não ser que você seja um cara, mano, que o ensino médio foi ótimo, o ensino fundamental foi ótimo. Aí beleza, você pode tirar um 10 ali, pá. Senão vai ter maneiras que você vai penar. Penar. E eu tenho algumas que eu peno, principalmente as de matemática financeira, matemática aplicada, estatística. Porque eu tenho que trampar, pagar minhas contas, fazer tudo isso aqui que eu comentei agora e estudar. Vai estudar como? Vai estudar como? Como que tu estuda, parceiro? A mente rodando a mente. E tu pensando em como resolver a prova no final do mês.
em remarcar o exame da prova que tu não estudou. Amanhã você tem que trampar. Amanhã você tem que estudar. Semestre... Mano, cada coisa, cada escolha que a gente tem vai ter um custo, tá ligado? Vai ter um custo. Porém, o emprego é melhor. Mas aí a gente volta naquilo que a gente acabou de ver aqui dentro da IA. Né? A respostinha que ela nos deu. Salário médio de um cargo administrativo. Vou colocar aqui, assistente administrativo é 2.200. Vamos voltar para aquela continha lá. Analista, 3.900. Eu não tô falando que é pouco, eu tô colocando em perspectiva. Perspectiva. No aluguel de uma cidade que você paga ali 1.300 de aluguel, 400 de condomínio. Não vou nem colocar qual participação dessas paradas, porque pode alterar, mas pensa nisso, mano. Os custos que isso tem. Mas isso é só no bolso. Não contei o emocional, que você tá tendo que andar pra tudo quanto é canto. Mano, isso aí, pai, não tem que contar. Agora, o bônus pra quem ficou até aqui, que eu já quero finalizar o vídeo. O bônus pra quem ficou até aqui. A faculdade abre portas. Isso não tenho o que falar. A faculdade abre portas. Quando eu entrei na FATEC, eu tava passando por mó BO. Mó BO. Desempregado. Na lama. Deu 6 meses eu tava empregado. 6 meses. E é uma empresa boa. 6 meses. E a faculdade é uma ótima faculdade. A FATEC é uma ótima faculdade. A empresa é uma ótima empresa. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. São ótimos lugares, tanto para trabalhar como para estudar. Não tenho o que falar. Nada. Entende o problema? A faculdade abre portas que você talvez não precise. Às vezes você tá aí, trampando no, sei lá, no escritório do seu pai, ou na farmácia de manipulação, ou não sei lá, mano. Você não precisa se preocupar em desenvolver toda uma carreira para conseguir a mesma coisa que você tem hoje. Hoje. Porque às vezes o que você tem hoje é o sonho de quem tá na faculdade. Mas isso. Tudo depende do seu sonho. O que você sonha? Porque às vezes a faculdade pode te ajudar nisso. Assim como tem me ajudado. Eu acho que é bom fazer faculdade. Mas tudo depende do que você tem na cabeça de fazer. Sua verdadeira vontade. Qual é a sua verdadeira vontade? Fica aí, comenta aí. Diz pra mim nos comentários. Até. Se inscreva.